Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu quero, nessa noite, caminhar para compartilhar uma reflexão contigo, teu coração. E eu estou vindo de um período fora, um pouco afastado até do convívio da igreja, período de mais de um mês. Eu estive numa viagem de trabalho e por esse período não pude estar aqui com os irmãos. Domingo passado nós conseguimos subir para participar somente do culto da manhã e hoje finalmente estou conseguindo estar aqui participando também do culto da noite. Eu já sabia que eu ia ministrar a palavra hoje pela manhã, mas na sexta-feira o pastor Daniel falou comigo: Fagner, já que você vai estar de noite, você pode ministrar a palavra também? Eu falei: tá bom, pastor. E o que eu ministrei hoje pela manhã, eu já estava trazendo há algum tempo no meu coração, e me coloquei diante do Senhor, perguntando ao Espírito Santo o que compartilhar com vocês nessa noite. E o Espírito Santo, ao longo desse final de semana, me conduziu, me lembrou de algo que ele já tinha ministrado no meu coração há algum tempo e que eu já tive oportunidade de compartilhar com a Casa Viva, não aqui, mas ainda lá no Grande Brasil. E isso brotou no meu coração. Eu não mudei o que estava programado para hoje de manhã, mas numa próxima oportunidade que eu tiver de ministrar num domingo de manhã, eu quero compartilhar essa palavra também, porque entendo que é algo a ser lembrado ao nosso coração para esse tempo que nós estamos vivendo. O título dessa reflexão é Disposição. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11. Marcos, capítulo de número 11, eu vou ler com você os versículos de 1 ao 11. E nessa leitura, eu quero, como fiz pela manhã, animar você a travar contato aí com o texto bíblico. O texto vai ser projetado, é uma comodidade, mas é bacana você ter esse hábito aí, seja com a sua Bíblia de papel ou no formato digital mesmo, num tablet, no celular, ter contato com o texto bíblico aí próximo de você, criar esse hábito. Eu, pelo menos, acho isso interessante e gostaria de te incentivar nesse caminho. Mas, se você tiver qualquer dificuldade para isso, o texto vai estar projetado aí, você pode acompanhar. Eu estou lendo na versão da Nova Tradução, na linguagem de hoje, a NTLH, Marcos capítulo 11. O texto diz assim: Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem um animal, o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente
como os que vinham atrás, começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que pelo poder do Espírito Santo seja impresso na tábua dos nossos corações a verdade que o Senhor tem a nos revelar, a nos mostrar. Nos conduz nesse tempo. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Esse capítulo 11 do Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é um evangelho mais curto. Ele vai somente até o capítulo 16. Então, no capítulo 11, nós já temos uma narrativa que prepara para apresentar os momentos finais do ministério terreno de Jesus. Do tempo que Jesus esteve como homem, como carne, manifesto, encarnado entre nós. O capítulo 11 de Marcos caminha já apresentando esse momento. De fato, esse evento ele está colocado uma semana antes da crucificação de Jesus. Se você lembrar bem, pela tradição cristã, quando comemoramos a Páscoa, no domingo anterior, comemora-se o Domingo de Ramos, porque é o Domingo de Ramos, esse evento, da chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porém, esse evento, ele está conduzido, ele está permeado, envolvido de alguns detalhes que, por vezes, desconhecedores da narrativa bíblica ou desconhecedores do contexto bíblico, nós deixamos passar como se fossem somente detalhes. Porém, esse texto, ele traz verdades espirituais e verdades que se manifestam diante de algo tremendo movido do céu para a terra, que nessa noite eu quero chamar a tua atenção para eles. Nós vemos Jesus chamando 2 de seus discípulos e dando uma ordem, dizendo: olha, entrem na cidade, caminhem pela rua principal, tomem a segunda esquerda, depois a terceira direita, vai passar uma casa do Portão Amarelo, e Jesus vai dando detalhes para eles do caminho que eles têm que percorrer. E diz para eles: quando vocês chegarem num determinado ponto assim, estará ali um jumentinho. Na versão que nós lemos, ele não expressa assim, mas as versões mais tradicionais trazem essa expressão de um jeito curioso, caricato. Diz assim: é um jumentinho, filho de jumenta. Talvez porque o narrador quer destacar que não é um jumentinho qualquer. Ele diz: é um jumentinho, filho de jumenta. E aqueles 2 discípulos seguem a ordem de Jesus. E aqui cabe um destaque da gente perceber a importância da obediência. Porque jumentinho pela rua naquela época, irmão, era tipo cachorro caramelo por aqui hoje em dia. O que mais tinha para todo lugar era jumento. Era a força de trabalho que eles usavam, era o motriz para carregar o peso, para prestar serviço, para transportar pessoas, para tudo. E talvez, conjecturando por esse caminho, quantos e quantos jumentinhos eles não viram. Mas eles tinham uma ordem específica de Jesus. Vocês vão até um determinado lugar, porque nesse lugar vocês vão encontrar um animal que ainda não foi montado. É esse que vocês vão trazer para mim. Eles obedecem Jesus e vão até aquele lugar específico. Encontram um animal.
o desamarram. E aí, mais uma vez, precisam agir em obediência. Obedecer é difícil, né, irmão? Obedecer é um negócio assim, vou te falar. A gente já nasce tendendo à desobediência. Tem gente que vai tentar convencer você de que em alguns momentos você precisa usar com as crianças, por exemplo, a psicologia reversa, né? Você fala para ele fazer o que você não quer que ele faça, e aí ele vai inverter a ordem, né? Você, ao invés de dar ordem para não pegar, você diz pega. Aí você fica tranquilo que ele não vai mexer. Porque parece que quando você diz para a criança não fazer uma coisa, você está instigando algo na natureza humana que está já florescendo tão forte naquele coração que deveria ser puro. E a partir da tua ordem para ele do não faça, aí que ele quer fazer. Porque a desobediência está com ele ali arraigada, apegada. E obedecer é uma escolha. Obedecer é uma decisão que nós precisamos fazer e refazer todos os dias. Eu vou caminhar em obediência. Esses discípulos obedeceram a ordem de Jesus. Foram até o lugar certo e mais uma vez obedecem quando as pessoas em volta chegam. Opa, estão fazendo o quê? Por que vocês estão pegando o jumentinho? Eles dão a resposta que Jesus disse para ser dada. O mestre precisa dele. Opa, tá. Por que vocês não avisaram antes? Claro, levem, por favor. Fica tranquilo, nós vamos devolver. Não, que isso, leve, use o quanto precisar. Eles tomam um jumentinho, levam até Jesus. E agora, nós temos diante de nós uma das cenas mais enigmáticas da história da humanidade. Por que eu digo isso? Se nós lermos a Bíblia, nós vamos encontrar João abrindo o seu evangelho, dizendo assim: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de bondade. João está chamando a atenção dizendo: esse Jesus que nós vemos, um simples homem, ele é Deus. É a glória do unigênito do Pai, revelada aos homens. O apóstolo Paulo vai escrever a respeito de Jesus dizendo: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora nós temos, nessa cena caricata, a glória de Deus, o unigênito de Deus, a expressão e a imagem do Deus invisível, montado num jumentinho. Um animal de carga simples, carregando todo o peso da glória eterna do Senhor. Um animal simples de carga e sobre o qual repousa o peso da glória eterna do Todo-Poderoso Deus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Irmão, sem querer ofender ninguém, mas toda semelhança não é mera coincidência aqui. Ainda hoje, a glória do unigênito do Pai, a imagem do Deus invisível, busca jumentinhos sobre o qual quer repousar. Disfarça aí, dá uma olhadinha para o irmãozinho que está do seu lado. Não chama, não falei para você chamar ninguém de jumento, irmão. Não, por favor, não foi. Se alguém fez aí, já estava guardado no coração para fazer. Depois você pede perdão para você, irmão. Esses somos nós, irmão. Os jumentinhos
sobre o qual a glória de Deus quer se colocar, a imagem da glória de Deus quer se fazer presente sobre nós, com uma única finalidade. Quando esse jumentinho começa o seu desfile pelas ruas de Jerusalém, sabe o que acontece? As pessoas passam a se render. Elas tiram as suas capas. As capas naquela época eram sinais de honra. As capas, as túnicas naquela época eram sinal de posição. Eles se desfazem disso, lançam as capas pelo caminho, tomam ramos de folhas de palmeiras e começam a glorificar a Deus. Começam a exaltar o nome do Senhor e a dizer: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, glória a Deus nas maiores alturas. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse é o tempo em que a nossa cidade, em que as ruas desse lugar onde nós estamos, está esperando um movimento de jumentinhos que carregam a glória de Deus e que fazem com que corações glorifiquem ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, mais de uma vez, ele diz para alguns irmãos: eu dou graças a Deus quando eu lembro de vocês. Eu pergunto, qual a expressão que as pessoas declaram quando se lembram de nós? Qual a expressão que as pessoas declaram quando ouvem o termo Casa Viva? Será que há alguém para dizer: graças a Deus pela vida dessa igreja, graças a Deus pela vida dessas pessoas, graças a Deus pela vida desses irmãos, louvado seja o Senhor por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles vivem? E particularmente você, quando alguém ouve o teu nome, quando alguém se lembra de você, quando alguém te vê na rua, quando alguém te encontra, há a expressão que diga: louvado seja o Senhor pela tua vida. Que bom que Deus colocou você aqui, que bom que Deus te trouxe aqui. A tua vida, irmão, precisa ser um sinal que provoque louvor e glória ao nome do Senhor. A tua presença, o teu passar, o teu desfile pelas ruas, precisa provocar louvor ao Senhor. Há um problema hoje na igreja brasileira. Eu vou falar da brasileira porque eu sou brasileiro. Talvez esse problema se manifeste na igreja pelo mundo. Tem jumentinho querendo montar no mestre. É o mestre que vem aqui e a glória é dele. Hoje nós vivemos um tempo que os jumentinhos estão querendo a glória para si. Se não tiver o meu nome no cartaz, se não tiver minha foto na placa, se não tiver uma marcação minha na rede social, e de alguma forma eu não puder me aproveitar e ganhar seguidores e agregar um rol de gente a qual eu posso influenciar numa rede social, se não tiver um destaque para mim, se não tiver um título para me ser dado, se não houver uma oferta que me entreguem, eu não vou. Não conta comigo. Jumentinhos que esqueceram que a glória não é dele. A glória pertence ao Senhor. O nome a ser glorificado, o nome a ser exaltado, o nome a ser louvado, não é o nome do Fagner, do Randerson, do Daniel Ventura, da Vivian, da Carol. O nome a ser glorificado é o nome de Jesus Cristo. O nome a ser exaltado é o nome sobre todo nome. É isso que acontece aqui. E nós estamos vendo o desfile, a entrada triunfal de Jerusalém, as pessoas glorificando e exaltando o nome do Senhor. E se nós queremos ser esses agentes, aliás, isso está expresso na nossa missão,
ser a expressão do amor de Deus, a extensão do amor de Deus em tudo o que fazemos. E se nós queremos que esse nosso movimento daqui para esse novo espaço, passou ali recentemente, irmão, esses dias, ontem eu fui lá, coisa linda, que bênção, que milagre estamos vivendo. Mas o novo espaço, a nova sede, o novo lugar, não é um espaço para a exaltação do nosso nome, para a expansão do nosso domínio, para a expansão da nossa placa. O novo lugar, a nova sede, o novo espaço da Casa Viva não é um lugar para a exaltação do homem. É um lugar para que cada pessoa que pise ali, olhe e fale, graças a Deus por este espaço. Cada pai de um adolescente que desfrutar do que está sendo feito ali para ele possa dizer, Senhor, obrigado, louvado seja o teu nome por um espaço de cuidado para o meu filho. Que o pai de cada criança cuidada na área do Kids possa dizer, Deus é bom demais, Ele providenciou esse lugar para que os meus filhos cresçam o conhecendo e possam crescer em sabedoria, estatura e graça. Que cada vida que entrar ali numa manhã de domingo, numa noite de domingo, ou em qualquer outra reunião e espaço, possa dizer, Deus, obrigado por esse lugar de paz, de refrigério, de acolhimento, de sorrisos. Louvado seja o teu nome. Este novo espaço é para isso. E se nós queremos que seja assim, há 3 lições do jumentinho, que nós precisamos imprimir no nosso coração. 3 características ou posturas que esse jumentinho apresenta. E nós precisamos buscar viver para, de igual modo, sermos usados para a glória do nome do Senhor. A primeira dela é disposição. E aqui, eu estou usando esse termo da forma menos usual, mas que o português nos permite usar. Eu estou falando da disposição, da colocação correta das coisas no seu lugar. Ordem. Esse jumentinho estava no lugar que ele deveria estar. Esse jumentinho estava no lugar que Jesus disse aos discípulos que ele estaria. Ele não estava fora do lugar. Ele não estava em desordem. Ele estava em ordem, no lugar certo. É curioso, se nós olharmos o princípio, o começo de tudo, nós vamos encontrar o texto do Gênesis, no capítulo 1, versículo do 1 ao 4, o texto vai ser projetado aí, que diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A terra era uma bagunça, era desordenada, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e aí Deus diz, haja luz. Sabe por quê? Porque é por meio da luz, quando a gente acende a luz, é que a gente vê a bagunça. Houve luz. Deus viu que era boa a luz. E ele fez separação entre a luz e as trevas. E aí o texto do Gênesis continua mostrando como Deus começa a colocar ordem em tudo. Há um astro para governar o dia, há outro para governar a noite. Ele separa a porção terra seca da terra das águas. E Deus passa a colocar ordem em tudo. Assim precisa ser na nossa vida, nos nossos dias. Ordem.
disposição correta das coisas no seu lugar. Deus não trabalha na desordem. Por vezes, nós vemos cenários, e até mesmo dentro da igreja, de gente que quer caminhar desordenada, bagunçada. Eu sei que, às vezes, irmãos, a gente se questiona, fala assim, próximo domingo nós vamos ter a assembleia aqui, precisamos decidir tal assunto, precisamos apresentar tal situação, e às vezes um ou outro pode olhar e dizer assim, mas isso é tão... é chato. Toma tempo. Isso é ordem, irmão. Há dispositivos legais na nossa nação que determinam que isso é necessário. E nós, como igreja ordenada, organizada, precisamos seguir isso. Isso também é espiritual. E quando colocamos ordem nas coisas, convidamos Deus, convidamos o Espírito Santo para participar de tudo. Mas antes de qualquer coisa, precisa haver a luz dele. João escreve a sua primeira carta e ele vai dizer que a mensagem que nós ouvimos dele é que Deus é a luz e nele não há trevas. E se nós temos comunhão com ele e andamos nas trevas, na desordem, nós mentimos. Mas se nós temos comunhão com ele e andarmos com ele na luz, porque ele está na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e traz ordem para os nossos dias. Esse tempo desse movimento de mudança de endereço é mais do que utilizar uma transportadora, irmão. É um tempo de desafio de autoexame. É o tempo de, como igreja, olharmos para nós como igreja e olharmos para nós como indivíduos, membros dessa igreja, participantes dessa comunidade e nos questionarmos: as coisas estão em ordem na minha vida? As coisas estão em ordem entre nós? O que eu preciso ordenar? O que eu preciso colocar no lugar? O que eu preciso ajustar? E assim, convidarmos o Senhor para estar entre nós, para caminhar conosco. Disposição. A segunda coisa que se manifesta aqui, por meio desse exemplo do jumentinho, é disposição. E agora eu estou usando esse termo para falar para você sobre estar à disposição do Senhor. Estar disponível para Ele, para ser usado por Ele. Esse é um tempo onde seremos demandados, irmão. Onde as palavras de Jesus, que desafia seus discípulos dizendo: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogue ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. E nesse tempo, esse desafio se manifesta. É um tempo de corações disponíveis. É um tempo de corações à disposição para serem usados, para colocar as mãos e trabalhar para a glória do nome do Senhor. A se mover em trabalho, em entrega, disponíveis para ser usados por Ele. Esse jumentinho estava ali, disponível, pronto para ser usado. Preste atenção, estar à disposição e estar disponível não significa que você está à toa ou que você é inútil para outras coisas. Esse jumentinho era muito útil. E a prova disso é que quando alguém vai pegar ele para levar, logo aparece alguém querendo barrar e dizer: não, que isso, onde vocês vão levar o jumentinho? Deixa ele aqui,
nós vamos usar ele. Ele é útil para nós. Se ele fosse um tropeço, irmão, se ele fosse inútil, quando os discípulos colocassem a mão nele, os outros iam se esconder. Deixa levar, já vai tarde. Ó, vai, e carregar. Graças a Deus, foi embora. O inútil. Ele era útil. Estar disponível para a obra nesse tempo não significa que você tenha andado à toa, que você não tem mais o que fazer, que você não tem outros afazeres, que a tua vida não tem outros desafios. Significa tão somente que lá dentro do teu coração, você decidiu responder à voz que está ecoando do céu. Assim como ecoou para o profeta Isaías. Lá no capítulo 6, do versículo 8, e alguns domingos atrás, eu falei sobre esse texto aqui. O profeta Isaías ouve a voz do céu. Ele diz: eu ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Se colocar à disposição do Senhor nesse tempo, não é o significado de que você não tem mais o que fazer. Você vai continuar com as responsabilidades da tua casa, da tua família, do teu trabalho, dos teus estudos, de tantas outras coisas que você colocou a mão e tem buscado cumprir. Só que também para esse tempo você está dizendo: Deus, apesar de tantas tarefas e tantas responsabilidades, eu quero ser útil para a tua obra, para a tua casa, para o teu reino. Eu quero ser útil para outras pessoas. Eu quero ser útil para o louvor do Senhor. E aí você se coloca à disposição. Você responde: eu estou aqui. Eu estou aqui. Usa. Eu estou aqui. Usa. E o terceiro exemplo, que já deram um spoiler para você, a terceira característica, não se assuste, é disposição. E agora eu estou falando contigo sobre um ânimo renovado, sobre ter forças para cumprir essa tarefa. Esse jumentinho cumpre a missão de carregar um peso sobre ele, andando por ruas de uma cidade que não tem um asfalto lisinho, não. São ruas de pedra, muitas das vezes pontiagudas, que machucam, desniveladas. É um caminhar difícil. Carregando peso é mais difícil ainda. Mas ele tem força, ele tem vigor, ele tem energia para cumprir essa tarefa. Ele tem um ânimo renovado. Eu sei que nesse tempo, irmão, nós estamos em meio a uma sociedade que parece que nossas forças são drenadas, são sugadas. Termina um dia, você está pensando que passou a semana inteira. E foi só um dia. No final de um dia você está sugado. E aí as atribuições desse tempo, as coisas desse tempo, querem tirar de nós a alegria, querem tirar de nós a força para caminhar. E aí se somam as frustrações, os afazeres e tantas outras coisas que vão desgastando a caminhada. Mas se você quer ser usado por Deus, eu tenho uma notícia boa para você. O ânimo e a disposição que você precisa para caminhar, ele não está esperando que brote de dentro de você, por você mesmo. Que seja um ânimo que você encontra na sua própria alma. Ele declara a nós, por meio do profeta Isaías, onde está a fonte dessa disposição, desse vigor. Isaías, no capítulo 40, o versículo 27, o profeta diz assim: por que você diz, ó Jacó,
e você fala: ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão, não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isso precisa servir para nós como uma direção de Deus, dizendo: eu não espero que a tua própria alma te anime a estar disponível e a ter disposição para viver esse tempo. Mas eu espero que, como você cantou aqui, declarou, rendido aos pés do Senhor, você receba esse bálsamo que vem dele e que direciona assim. Os jovens se cansam, os cheios de energia, os marombeiros, os crossfiteiros, uma hora perdem energia. Mas os que esperam no Senhor, os que se dedicam a Ele, têm forças renovadas. Caminham e não se cansam. Sobem, voam como águias. Precisamos nos lembrar do salmista no Salmo 125, dizendo que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa disposição é o vigor para permanecer. Hoje, no horário do almoço, estávamos juntos com a turma da música e conversando sobre esse desafio de ser casa viva aqui. E eu tenho o privilégio de ter visto isso nascer. E eu estava falando para eles, de tempos em tempos precisamos nos lembrar do que sonhamos lá, do que está na planta. Nós estamos em construção, irmão. E toda hora a gente tem que consultar a planta. Porque daqui a pouco a gente está construindo uma coisa completamente diferente do que sonhamos. Não é isso que queremos. Tem que voltar na planta, olhar e dizer: ah, sim, está bem parecidinho com o que a gente sonhou. Ser uma igreja que expressa o amor de Deus. Ser uma igreja que investe em pessoas. Ser uma igreja que ama, que acolhe. Ser uma igreja fundamentada na palavra. Ser uma igreja onde a gente não gasta tempo do nosso encontro, da nossa reunião, com aquilo que alimenta só o homem, ou que infla egos, com teologia de coach. Ser uma igreja que vive e que se apega a toda a verdade da palavra, mesmo aquilo que dói, mesmo aquilo que me confronta, talvez principalmente isso. E assim eu posso permanecer sem me abalar. E assim nós seremos uma igreja renovada para manifestar louvor a Deus pelas ruas dessa cidade. Disposição, disposição e disposição. As coisas no seu lugar. Corações entregues, rendidos, disponíveis. Corações renovados com ânimo para caminhar, para fazer mais, para se entregar mais, para somar outro. Disposição, disposição e disposição. E eu abri essa reflexão dizendo para você que há detalhes nesse texto que às vezes a gente deixa passar, mas que são fundamentais para percebermos aquilo que Deus é capaz de fazer. Eu disse para você das versões que, de modo inusitado ou curioso, falam que eles encontrariam um jumentinho, filho de jumenta. Essa expressão não é desnecessária.
porque essa expressão visa chamar a atenção daqueles que atentamente se apegam ao texto bíblico e fazer lembrar que aqui há algo profético. Eu sei que no desejo de olharmos a palavra do Senhor com seriedade, com integridade e com verdade, por vezes temos receio dessa expressão que nos nossos dias tem sido banalizada, que nos nossos dias tem sido puxada ou tragada por um caminho, muitas das vezes até circense, pirotécnico. É profecia, é profético. Não, que isso, não há mais. Claro que há, irmão. O apóstolo Paulo é muito claro em dizer que o ministério profético é um dom liberado para o crescimento e edificação da igreja. E eu espero que o teu coração deseje que ele esteja assim presente nos nossos dias. O ministério profético nos é necessário. E o que é o ministério profético? O ministério profético é aquilo que, por meio do Espírito Santo, vincula o céu com a terra. O ministério profético é aquilo que responsabiliza a terra diante de algo que é falado pelo céu. O ministério profético é aquilo que exorta a terra por meio daquilo que o céu está enxergando. E aqui nós vemos algo profético. O texto não vai ser projetado aqui, que eu não coloquei lá, mas eu queria que você ouvisse atentamente as palavras do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. São quase 600 anos antes. E o profeta Zacarias faz uma vinculação do céu com a terra. E diz assim: ó Israel, você que está esperando o Messias, você que está esperando a manifestação do Cristo, fica atento, porque o teu Salvador vai vir até você montado sobre um jumento. E não é um jumento qualquer, é um jumentinho, filho de jumenta. Irmão, não sei para você, mas para mim é assustador pensar que esse jumentinho era alvo de uma profecia. Um jumentinho profético. Havia uma profecia a respeito de um jumentinho. O ministério profético, essa vinculação, se manifesta para fazer cumprir aquilo que o céu disse que faria acontecer. O céu disse: o Messias veio. Muitos profetas declararam a respeito dele. Zacarias foi específico no modo como ele chegaria a Jerusalém. E os discípulos, quando saíram para buscar o jumentinho, saíram para o cumprimento de uma profecia. Por que você está enfatizando tanto isso, Fagner? Porque eu e você, jumentinhos de Itaipava em 2026, me perdoa, irmão, não estou te ofendendo não, é com todo carinho, com todo amor. Eu e você também somos alvo de profecia. Eu posso te destacar pelo menos duas
duas que devem nos conduzir como igreja para esse tempo. A primeira, no dia de Pentecostes, há algo extraordinário que acontece entre eles que aguardavam a promessa feita por Jesus da manifestação do Espírito Santo. E nessa manifestação, nesse momento do mover, do descer do Espírito Santo sobre a igreja, há um mover de ousadia sobre o apóstolo Pedro. E Pedro se levanta diante daquela multidão que de início zomba deles, dizendo: está todo mundo chapado, está todo mundo bêbado. Pedro se levanta com ousadia e começa a anunciar Jesus, começa a confrontar o pecado deles e a dizer: vocês mataram o Filho de Deus. Aqueles homens começam a ser constrangidos por essa mensagem. E aí Pedro olha para eles e fala assim: isso que vocês estão vendo aqui é cumprimento de uma profecia. É cumprimento da profecia de Joel. Joel falou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, que os filhos e filhas profetizariam, que os jovens teriam visões e que os velhos, apesar da avançada idade, ainda seriam capazes de sonhar. Isso que vocês estão vendo é o cumprimento dessa profecia. E seria muito triste para mim e para você se Pedro tivesse parado de falar aqui. Que bom que ele não parou. Sabe o que Pedro diz? Pelo poder do Espírito de Deus, eu vou prolongar isso. Essa profecia de Joel, ela diz respeito a nós nesse dia que estamos aqui em Pentecostes, mas também diz respeito a todos aqueles que ainda serão alcançados por essa verdade. A profecia de Joel diz respeito a você e a mim. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo, de termos filhos e filhas que profetizam, que vinculam o céu com a terra, de termos jovens visionários, de termos amados e amadas queridos, que mesmo na melhor idade, com os cabelos brancos, ainda sonham, ainda dizem: vamos realizar, pastor, vamos lá, turma, olha a turma que está trabalhando aí, vamos lá, nós vamos viver, nós vamos ver, vai acontecer, vamos sonhar com isso. Essa é a palavra profética para nós. A outra se apresenta expressando o seguinte: toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Pai. O alvo dessa palavra profética não é o planeta. O alvo dessa palavra profética são corações. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Pai. Você precisa conhecer a glória de Deus e fazer com que outras pessoas também conheçam. Assim como as águas cobrem o mar. Assim como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor.
disposição, as coisas no lugar, ordenadas. Disposição, disponibilidade, entrega. E disposição, ânimo renovado, forças renovadas. A glória de Deus será conhecida pelas ruas dessa cidade, através dessa igreja, através de você, Casa Viva.